E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer aqui uma questão do Halliday, do volume 3 da nona edição, a questão 35 sobre circuitos elétricos. Eu não lembro qual é o capítulo, acho que é capítulo 27, se eu não me engano. E a questão, eu senti uma dificuldade quando eu fui resolver essa questão, porque o livro em si ele não trata desse tipo de circuito, e ele se assemelha muito a uma ponte de Whitson. Só que se a gente fosse ver, a maioria desses exercícios de ponte de Whitson, ela está equilibrada, e se não estiver equilibrada, eu tenho que usar uma transformação delta. Ele não trata sobre esse assunto. E aí era uma questão de uma lista que eu tinha que entregar e tinha que fazer de qualquer maneira, e não estava saindo de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então eu tive é, pesquisei muito no YouTube, até que eu achei, né, um vídeo de um cara da gringa, um cara que é um vídeo muito bom, por sinal, vou deixar na descrição. E o que acontece? A grande dificuldade desse problema aqui é você identificar quais resistores estão em série e paralelo. E quando você vai tentar fazer isso, chega uma hora que você reduz um resistor para um equivalente, só que você não sabe onde ele se encaixa. Então, não dá para utilizar essas regras que a gente conhece de resistores série e paralelo, porque não conseguimos identificar de uma maneira muito coesa como fazer isso. Então, a ideia dele, né, a ideia de como se resolve esse tipo de circuito, é a gente atacar ele por outro problema, que é pela corrente que passa por cada resistor. Então, a ideia é a seguinte: eu tenho uma fonte aqui, uma fonte ideal, vai me dar vai dar uma corrente para esse circuito, né? Que eu vou chamar ela de I, e vou convencionar aqui que ela está vindo do polo positivo para o polo negativo, né? Ela vai percorrer nesse sentido aqui. A corrente partindo desse ponto aqui, ela vai chegar no ponto A e ela vai ter dois caminhos para percorrer, né? Ela pode ir para o resistor 2, né? Ou para o resistor 1. Então, a gente vai supor aqui, né? A gente vai dar nome aos bois, e a gente vai dizer que aqui para o resistor 1 vai passar uma corrente I1, e aqui para o resistor 2, quando essa corrente I que sai da bateria chegar, ele vai passar uma corrente I2. Beleza? De tal modo que eu tenho que I é igual a I1 mais I2. Né? A soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem. Daí, percorrendo essa corrente aqui pelo resistor R2, ela vai chegar no ponto C. E aqui que tem um grande problema. Eu não sei se essa corrente ela vai entrar no R3, essa corrente 2 vai entrar no R3, ou ela vai passar aqui pelo R1 direto, entre os pontos CD, e na verdade a corrente I1 que chega aqui no ponto B que passa por R3. Então o que a gente vai fazer? A gente vai chutar como que essa corrente vai passar. A gente vai supor que uma é verdade. Ah, mas se eu chutar errado, vai ter problema? Não. A única coisa que você vai encontrar é uma corrente negativa. Você sabe que a corrente não é negativa, dado o sentido aqui de percurso, é só a gente considerar o sinal, o valor absoluto dela para resolver esse tipo de problema. Até porque, né, esse problema aqui ele pede a diferença de potencial. Então, vamos supor aqui, pela ordem alfabética, eu vou supor que a I1 é, que vai se dividir quando chegar no ponto B e vai passar por R3. Então, eu vou supor que vai passar uma corrente I3 para cá. Show? E então, do ponto B, eu vou ter essa corrente I1 se transformando na corrente I3, aqui que vai para cá. E quem que vai passar de B para D entre esses dois pontos no resistor R2? Vai ser I1 menos a corrente que dobrou aqui à esquerda. Correto?
De tal forma que se eu somar essa corrente aqui com essa corrente aqui, eu volto a ter meu I1, né? Então, essa corrente I3 vai passar pelo resistor 3 aqui e vai chegar aqui junto com a corrente I2 e vai chegar passando entre os pontos C e D uma corrente, então, que vai ser a soma I2 mais I3. Beleza? E aí a gente pode verificar se o que a gente fez é correto, né? Se essa divisão de correntes foi correta. Porque quando chegar no ponto D, eu tenho que ter a mesma corrente que passou aqui no ponto A, né? Porque essa corrente ela vai chegar aqui e vai se somar. Quando eu somo I2 mais I3 com I1 menos I3, né? As correntes aqui que estão passando para chegar no ponto D, eu cancelo meu I3 aqui e eu tenho I1 mais I2, que foi a corrente que entrou pelo polo, que saiu do polo positivo e entrou ali no ponto A. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui para a gente continuar o nosso problema? Dado que a gente já sabe as correntes que passam em cada resistor, a gente agora vai procurar as diferenças de potencial. Eu vou utilizar a notação, a seguinte notação. Eu vou dizer que, por exemplo, a diferença de potencial entre A e B é VAB, para simplificar, beleza? Só para a gente deixar aqui guardado a notação. Então, o que a gente vai ter que procurar aqui? A gente vai precisar de pelo menos 3 equações que relacionem I1, I2 e I3 para a gente poder resolver esse problema, que são as 3 incógnitas que a gente tem. A gente sabe que se a gente percorrer o caminho de A para B, de B para C, eu tenho uma diferença de potencial. Só que essa diferença de potencial, VAB, mais a diferença de potencial entre B e C, tem que ser igual à diferença de potencial entre os pontos A e C por esse caminho. Porque eu parti do ponto A aqui, né? E cheguei no ponto C. Correto? Então, o R2, ele está em paralelo, né? Tá ligado em paralelo com R1 e R3. Show? Então, a diferença de potencial entre A e B mais a diferença de potencial entre B e C tem que ser igual à diferença de potencial entre A e C. Tudo bem? Quem que é a diferença de potencial entre A e B? Então, a gente vai utilizar aqui a primeira lei de Ohm, né? A diferença de potencial, que tem uma corrente passando por um resistor, vai ser a corrente I1 vezes a resistência 1, mais a diferença de potencial entre B e C é a minha corrente 3, vezes a minha resistência 3. E isso aqui tem que ser igual a minha corrente 2, vezes a minha resistência 2 aqui, que é a resistência que está entre os pontos A e C por esse caminho. Tudo bem? Então, daqui a gente já tem uma primeira relação. A gente pode simplificar ela, né? Porque a gente tem os valores de R1, R2 e R3. Então, eu vou ter 2001 mais 4003. Isso aqui vai ter que ser igual a 3002. Tudo bem? Aqui a gente pode cancelar os zeros de todo mundo aqui, né? Dividir todo mundo por 1000. Dividir ambos os lados da equação por 1000. E a gente vai ter aqui 2 e 1 mais 4 e 3 igual a 3 e 2. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa primeira equação, que a gente vai deixar reservada. A gente precisa de mais duas para resolver esse sistema que a gente vai montar. E aí, agora por gosto, você vai montar as suas relações dadas as diferenças de potencial. E a gente sabe, por exemplo, então para achar a próxima equação, que a diferença de potencial entre A e B tem que ser a diferença de potencial que está aqui na bateria, né? Que a bateria fornece para a gente.
Então, se eu escolher o caminho AB, BD, né? O que eu estou querendo dizer? Que a diferença de potencial entre A e B mais a diferença de potencial entre B e D tem que ser igual à diferença de potencial aqui que a bateria fornece para a gente, que é 12 volts. Tá? Eu não vou considerar aqui os algarismos significativos agora, eu vou considerar no final. Então, quem que é a diferença de potencial entre A e B? Bom, a diferença de potencial entre A e B é I1 vezes resistência 1, mais, né, a diferença de potencial entre B e D. É a minha corrente que vai passar aqui entre B e D, que vai ser I1 menos I3 vezes R2. Isso tudo aqui tem que ser igual a 12. Tudo bem? Deixa eu fazer uma divisória aqui para a gente não se confundir nas equações que a gente está trabalhando. Daqui, né, vamos substituir os valores. Né? Meu R1 é 2000, 2000 I1 mais I1 menos I3 vezes meu R2 é 3.000 ohms, vezes 3.000, tem que ser igual a 12. Tudo bem? Então, daqui, o que eu posso fazer? Eu vou ter 5.001, né? Quando eu fazer essa distributiva aqui, eu vou ter 2.001 mais 3.001. Então, eu vou ter 5.001. E aqui menos 3.001 e 3, perdão, vai ter que ser igual a 12. Então, essa aqui é a minha segunda equação. Eu vou dar nome aos bois aqui. Eu vou chamar essa aqui de equação 1. Vou botar um índice 1 aqui. E vou botar aqui um índice 2. Tudo bem? Daí, eu vou precisar de mais uma equação que envolva pelo menos algumas incógnitas dessas aqui para a gente poder resolver. Lógico, se você não conseguir resolver com as equações, você procura mais uma e dá para achar todas essas equações que você quiser aqui. Tudo bem? A única restrição que você tem é que você tem que utilizar essa convenção aqui que você fez, que aí I1 vai e vai se dividir em I3 e I1 menos I3 no ponto B, e para você poder resolver esse problema. Tudo bem? Então a gente vai precisar de mais uma equação, e essa próxima equação eu vou achar da seguinte maneira. Tudo bem? A próxima equação que eu vou achar, eu vou considerar o caminho ACCD. Tudo bem? Então, a diferença de potencial entre AC mais a diferença de potencial entre C e D também tem que ser igual a 12 volts. Né? Porque eu percorri esse caminho aqui, eu cheguei aqui na, na diferença que a bateria me permite, né? me produz. Então, eu tenho que isso aqui tem que ser igual a 12 volts. Mas quem que é a diferença de potencial entre A e C? É I2 vezes R2 mais a diferença de potencial entre C e D é I2 mais I3 vezes a resistência que está entre C e D, que é o meu R1. A figura não está muito legal, mas eu espero que vocês consigam visualizar. Daqui a gente vai substituir os valores, né? O R3 é 3.000, 3.002 mais I2 mais I3 vezes o meu R1, que é 2.000, tem que ser igual a 12. Com isso, aqui na verdade na equação 2 eu podia simplificar aqui por 2. Pelo menos eu só estou vendo por 2 por enquanto. Mas não vai fazer diferença, tudo bem, gente? Só para deixar indicado. Depois eu simplifico. Então, aqui eu vou ter 5.002, né, quando eu fizer essa distributiva aqui, mais 2.000
e 3 vai ter que ser igual a 12. Tudo bem? Então essa aqui é a minha terceira relação que vai me permitir resolver esse problema. Tudo bem? Que eu vou chamar a minha relação de número 3. Show? Daí eu vou montar agora o meu sistema linear para eu poder resolver. Vou fazer aqui em outra cor. Meu sistema linear vai ser o seguinte. Vou copiar aqui minha I1. Minha I1 não, minha equação 1. 2 e 1 mais 4 e 3 tem que ser igual a 3 e 2. A equação 2 aqui eu vou pegar ela e vou dividir por 2, porque eu consigo simplificar um pouquinho. Então eu vou ter 2.500 e 1 menos 1.500 e 3 tem que ser igual a 6. E essa equação aqui também eu vou dividir por 2 para simplificar minhas contas. Tudo bem? Então 5.002 vai ficar 2.502 menos 1.003 menos não, mais 1.003 tem que ser igual a 6. De tal modo que se eu pegar essa equação e multiplicar por 2, eu volto para cá. E essa aqui também, se eu multiplicar por 2, eu tenho que voltar para cá. Então tá coeso o que eu fiz aqui. Daí você agora vai resolver esse sistema linear. Eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, então é um sistema possível e determinado, né, dado que nenhuma das equações é múltipla da outra. Pelo menos eu lembro que é assim que funciona. O álgebra linear não está muito fresco na minha mente. Então, como que você vai resolver esse sistema? A gosto, né? Do jeito que você achar mais conveniente. Eu vou continuar chamando essa aqui de equação 1. Essa aqui agora vai ser minha nova 2. E essa aqui vai ser minha nova equação 3. Que na verdade são equivalentes. Eu vou pegar a minha equação de número 1 e vou modificar ela da seguinte maneira. Vou puxar aqui para baixo. De modo que eu ainda consiga enxergar as equações. Aqui tá bom. Vou fazer uma divisória aqui. Eu vou isolar o I2 nessa equação aqui. Então eu vou ter que meu I2 ele vai ser igual a 2 e 1 mais 4 e 3. Tudo isso aqui dividido por 3. Tudo bem? Então essa aqui é a minha primeira relação que eu vou guardar para eu substituir nas outras equações. Né? Então aqui eu vou botar de 1, eu acho essa relação. Tá. Agora eu preciso verificar como que eu vou fazer para continuar aqui o problema. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir essa informação que eu tenho aqui, que I2 essa fração aqui que envolve 1 e 3, eu vou substituir ela na equação 3. Beleza? Então, substituindo em 3, o que a gente vai ter? Eu vou ter 2.500, que multiplica meu I2, mas meu I2 é 2 e 1 mais 4 e 3. Tudo isso aqui dividido por 3. Show? Mais 1.003 tem que ser igual a 6. Show? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar aqui o máximo que eu conseguir. Né? Então, vou botar um asterisco aqui para continuar aqui embaixo. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por 3 em ambos os lados para sumir com essa fração. Então, eu vou ter 2.500 vezes 2 e 1 vai me dar 5.001 mais 4 vezes 2.500 vai me dar 10.000 mais 10.000 e 3. Aí eu multipliquei essa equação por 3, né? Então, 3 vezes 1.000, 3.003 tem que ser igual a 3 vezes 6, 18. Beleza? E aqui eu vou somar os semelhantes aqui para poder resolver. Eu vou ter 5.001 mais 13.003 sendo igual a 18. E essa aqui eu vou chamar de equação 4. Tudo bem?
Então agora eu tenho essa equação aqui que relaciona I1 e I3. E também tenho essa equação aqui que relaciona I1 e I3. Tudo bem? Na verdade, eu vou utilizar essa aqui, mas eu poderia ter utilizado isso aqui, não precisava ter simplificado, porque eu acho que sairia mais fácil. Então, eu vou copiar aqui minha equação 4, aqui do meu lado, 5.000 e 1 mais 13.000 e 3 tem que ser igual a 18. E vou copiar aqui também a minha equação de número 2, abaixo dela. 2.500 e 1 menos 1.500. 1.500, escrevi errado aqui, 1.500 e 3 tem que ser igual a 6. Tudo bem? Daí, eu consigo sumir com 1 e 1, que é o mais fácil aqui, pegando essa equação aqui, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a equação de número 2, que é essa aqui de baixo. Opa, essa cor tá muito ruim. Eu vou pegar ela e vou multiplicar por menos 2. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 5.000 menos 2 vezes. 5.001 menos 2 vezes 2.500 e 1 vai dar 0. 0 e 1. 13.003 menos 2 vezes menos 1.503 vai ficar 13.003 mais 3.003, que vai me dar 16.003. E isso aqui tem que ser igual a 18 menos 2 vezes 6, que vai ser 18 menos 12, que vai ser 6. Então daqui eu consigo tirar aqui I3 vale 6 sobre 16.000 amperes. Show de bola? Então, eu posso simplificar isso no decimal. Eu vou fazer aqui na calculadora. Na calculadora, eu vou ter 6 dividido por 16.000, que vai me dar 0,000375. Eu vou deixar aqui no decimal, que às vezes pode nos ajudar. 0,000375 amperes. Posso botar em notação científica também, mas eu não vou botar porque o objetivo não é achar a corrente, é achar a diferença de potencial. Mas como a gente já tem a resistência, se a gente souber a corrente, a gente utiliza a primeira lei de Ohm e consegue descobrir. Então, a gente descobriu I3. E agora é só ir voltando nas equações que a gente achar mais fácil aqui para achar I2 e I1. Para achar I1 aqui, a gente consegue utilizar a equação de número 2, por exemplo. Então a gente vai substituir aqui na equação de número 2, né, a nossa informação que a gente achou aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo porque eu queria fazer passo a passo da resolução. Substituindo em 2, o que a gente vai ter? Bom, equação 2, 2.501. 2.501 menos 1.503, mas quem que é I3, né? 1.500 vezes 6 sobre... Tem que ser igual, eu podia simplificar aqui também por 2, mas não tô preocupado com isso. Tem que ser igual a 6. Eu vou fazer aqui 2.500 e 1 tem que ser igual a 6 mais 6 vezes 15. Não, eu posso cortar os zeros aqui, tô viajando. Corta esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui. 6 vezes 15 vai ser 3 vezes 30, vai ser 90. Show? Mais 90 sobre 160. Né? Fazendo o MMC aqui e somando, eu vou passar isso aqui na calculadora, pra gente não perder muito tempo. 6 vezes 160 mais 90, 1050 sobre 2.500 vezes 160. Isso aqui vai me dar 1.050 sobre 2.500 vezes 160. Opa, deixa eu fazer esse cálculo aqui. 2.500 vezes 160, 400.000. Dividindo 1.050 por 400.000, eu vou ter a minha corrente aqui. Não vou me preocupar agora com algarismos significativos. 0,2625 amperes. Tá? E para a gente descobrir agora a minha I2, eu vou utilizar essa relação aqui que eu tirei da equação. Então, aqui eu tenho minha I1. Vou circular ela aqui para a gente não perder a informação. I2 vai ser igual a 2 vezes I1. 2 vezes I1, né? Eu vou botar já nessa forma decimal, porque eu vou achar tudo decimal mesmo. 2.625 mais 4 vezes minha corrente 3, só confirmando aqui. 0,000375. 0,000375. Isso tudo aqui dividido por 3. Então, minha I2 vai ficar sendo como... Vamos fazer esses cálculos aqui. 2 vezes 0,025 mais 4
vezes 0,00375 multiplicar aqui por 3. Então, minha corrente I2 ela vai ser 0,00225 ampere. Se eu não errei conta, até agora, essa aqui são as três correntes que a gente estava procurando. E que agora, sabendo as correntes e sabendo a resistência de cada ponto aqui, a gente consegue determinar o item A, o item B, o item C e o item D. Né? Então, vou copiar aqui a figura para a gente fazer rapidamente aqui. Então, meu item A, que é a diferença de potencial VA menos VB, que a gente utilizou aqui a notação VAB, vai ser quem? Vai ser meu R1, meu I1, né? Vezes meu R1, que é a corrente que passa pelo resistor 1, né? Que está entre os pontos A e B. Então, isso aqui vai ser igual a uma corrente 1, 0,00225. Aqui a gente achou a corrente tudo positivo, então quer dizer que a gente acertou o sentido que vai correr a corrente. Caso você tenha alguma dúvida sobre como é que vai correr a corrente, você pode utilizar aplicativos como o FET para resolver essa questão também, que ajuda você a ter uma noção do que está acontecendo. Só que ele não tem uma precisão muito legal com cada decimal, então pode ser que apareça arredondado. Vezes o meu resistor R1. Meu resistor R1 é 2.000 ohms. Vezes 2.000. Então, vou botar aqui, VA. D vai ser igual a essa multiplicação aqui que eu vou fazer agora na minha calculadora. 0,02625 vezes 2.000. Ou seja, isso aqui vai me dar 5,25 volts. Aí vamos só verificar aqui quantidade de algarismos significativos. A minha fonte aqui tem a menor precisão, 3 algarismos significativos. Então, minha resposta vai ter que ter 3 algarismos significativos. VAB 5,25 volts. Eu estou olhando lá em cima, mas a foto estava aqui do meu lado já. Então, item B vai ser a diferença de potencial VB menos VC, que é a minha VBC, pela notação que a gente utilizou aqui, e vai ser I3 vezes R3. I3 a gente descobriu aqui em cima que vale 0,000375, 0,000375, vezes a minha resistência 3, que é 4.000 ohms. Então, VBC vai ser igual a 0, essa multiplicação aqui, vezes 4.000. Que vai me dar 1,50 volts. Tudo bem? Aí a diferença de potencial entre C e D, letra C, diferença de potencial VC menos VD, vai ser a minha VCD, que é a notação de VD. Vamos lá. Entre C e D vai passar a corrente 2 mais I3, então vai ser I2 mais I3, vezes o meu resistor 1. Então, I2 mais I3, I2 a gente tem aqui, que é 0,0025, 0,00225, mais em 3, 0,00375, 0,00375, que multiplica mais 1, que é 2.000, já tá na cabeça. Então, VCD vai ser igual, certo ali, porque tem que usar os parênteses, 5,25 volts, que é o mesmo do item A. E no item D, ele vai perguntar para a gente diferença de potencial entre A e C. Lógico, a diferença de potencial entre A e C a gente pode encontrar somando essa diferença de potencial aqui com essa diferença de potencial aqui, que vai me dar 6,75. Mas eu vou mostrar aqui que, utilizando as informações pela primeira lei de Ohm, a gente vai achar 6,75. Então, a diferença de potencial entre A e C, a minha VAC, vai ser igual à corrente que passa entre A e C, que é I2, vezes a resistência 2. Quem que a minha resistência 2 é 3.000, minha corrente I2 é 0,00225 amperes vezes 3.000. Quando eu fizer essa multiplicação, você pode fazer em casa, estou fazendo aqui na minha calculadora, ela provavelmente não está aparecendo para vocês. Vai me dar 6,75, como se era de se esperar, né? Porque a gente poderia ter feito de outra maneira. Então, essa foi a maneira que eu encontrei pesquisando de como se resolver esse tipo de problema. É um problema que envolve tanto entender o comportamento da corrente, né? Que ela se divide, a lei dos nós aqui, né? De divisão de corrente. E também tem que ter um pouquinho de matemática para a gente poder resolver. Mas nada que seja muito fora da curva. Lógico, tem as transformações delta e y que eu não conheço, ainda não vi, não tenho muita ideia de como se resolve. Então, utilizei
esse método que eu achei no YouTube. Vou deixar o canal o vídeo do cara, né, e consequentemente o canal dele na descrição, caso você queira constar na íntegra. Tive, tive que debruçar para entender, porque ele fala em inglês, então não tenho inglês muito afiado. Mas eu consegui entender, graças a Deus, né? Então, essa aqui é a resolução. Eu espero que tenha te ajudado. Eu não encontrei nenhuma resolução dessa questão na internet, então, na verdade, a resolução que tem, ela utiliza uma semelhança, mas eu não consegui ver essa semelhança. Então, dessa maneira aqui, eu consegui resolver. Você pode tentar em casa supor que a corrente I2, que vai se dividir aqui, e você vai verificar que você vai achar uma corrente negativa passando por aqui, mas que não vai influenciar no resultado lógico desse problema. Show? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de vídeos, de questões, posso tentar fazer. Fazia tempo que eu não postava, então estava meio enrolado com algumas coisas. Mas eu tô pretendo voltar a postar para ajudar as pessoas que estão aí na graduação. Enfim. Muito obrigado aí pela presença e até a próxima.